Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Hoje vamos falar de um tema que eu não vou dizer, né, que ele é ligado ao ocultismo, mas aí eu consegui encontrar, né, uma certa ligação entre o que alguns consideravam ocultismo e magia com esse tema que ele é mais engraçado do que curioso. Lembrando que vamos ter um feriado agora, né, no final de semana. Então, sempre antes de feriado, eu gosto de trazer temas que são um pouco mais cômicos do que importantes, pra gente não ter, né, esses dias em casa pensando em desgraça e coisas do tipo. Então vamos falar de uma desgraça que é da vida de outras pessoas e provavelmente não da de nenhum de vocês da Imperium ou da Atos, que é a nova moda dos Therian, né? Os Therian. O que seria um Therian? O Therian é uma galera, não sei se é somente da geração Z, mas explodiu agora em TikToks e ferramentas de geração Z, que são jovens, eu acho que quase todos são jovens, que se identificam como animais. Certo? Então a gente vê principalmente casos de homens falando que se identificam com lobos. Apareceu um caso aqui no Brasil da menina que se identificava com formigas, aí toma um esporro da mãe, rapidamente ela volta a ser filha. E esse é um comportamento, né, idealizado hoje em dia, principalmente pela questão do você pode ser o que você quiser desde que não te dê trabalho e todo mundo tem que aceitar isso. Que não é novo, certo? Essa mentalidade de, eu me sinto como uma determinada coisa, então eu posso ser essa determinada coisa, pra geração mais antiga, era tido como uma piada. Então, quando uma pessoa dissesse, eu me sinto como um cachorro, e isso acontece bastante, principalmente dentro da área de fetiche sexual e do fetiche no BDSM. O cara, ele quer se sentir um escravo, algumas mulheres querem se sentir como dominadoras, algumas mulheres e alguns caras querem se sentir como um cavalo e coisas do tipo, mas isso daí já é para maiores de 18 e são fetiches, e a pessoa sabe que aquilo é um fetiche dela e ela vai utilizar isso naqueles momentos íntimos dela ao ponto de contratar pessoas para realizar essas fantasias que podem sim ser consideradas como fantasias sexuais, mesmo que às vezes não haja sexo envolvido, mas somente o teatro, né, que é o roleplay, né, que é muito comum na área do fetiche sexual. Porém, quando a gente fala de Therian, a gente não tá falando de fetiche sexual, acredito eu. A gente tá falando mais de uma espécie de posicionamento de eu posso ser o que eu quero ser desde que eu me sinta como aquilo. Então, por exemplo, você vê um brasileiro falando que ele se sente como um lobo, e o mais perto que ele chegou de um lobo foi vendo a National Geographic. Você percebe que ele é somente um cara que tem problemas com aceitação e então ele encontra no arquétipo do lobo algo que ele gostaria de ser e ele tenta adotar aquilo pra ele. Eu tava inclusive falando isso com a minha mãe, né, que dentro de um xamanismo, por exemplo, nós temos, né, as características e os arquétipos de animais que são guias espirituais. Pra galera que viu o Clube da Luta, deve ter visto logo no começo que ele se identificava como um pinguim dentro de uma caverna cheia de gelo, certo? E aquilo era uma espécie de meditação xamânica. Ele não era o pinguim. O pinguim era a representação da mente dele. Então, espiritualmente, isso sempre existiu. De pessoas encontrarem características em animais e na natureza em si. Ou seja, tem pessoas que se identificam com o fogo, com a água, com a terra e por aí vai. E isso também as pessoas encontraram bastante no horóscopo. Então esse lance da pessoa se identificar com características de
coisas, vão botar objetos, seres naturais, ou seja, fogo, terra, água, animais, plantas e coisas do tipo, sempre existiu, certo? Havia uma espiritualidade nisso, porque a pessoa ela não falava, eu sou fogo, então eu vou botar fogo em mim e eu não vou me queimar, muito pelo contrário, eu vou ficar cada vez maior. Ninguém fazia isso. E não, gente, aquele monge que botou gasolina nele e botou fogo nele, ele não pensava assim, certo? Aquilo ali era um protesto, certo? Porque tava matando os coitados monges tudo. Então o que rola? Você se identificar com o espírito de um animal, eu quero ser forte como um touro, eu quero ser corajoso como um leão, eu quero ser sorrateiro como um rato, eu quero ser venenoso como uma cobra, e eu quero ser místico como um dragão. Tudo isso é algo muito normal, principalmente no meio mágico e ocultista, e não é coisa de maluco. Já o Therian, o Therian, assustadoramente, ele não é algo novo. E pra quem tá aí lá desde o começo dos anos 2000 junto comigo, vai lembrar de uma raça que sumiu, inclusive, e que eu já falei muito mal dela aqui na Atos e na Imperium Fortuna. Que são os Otherkin. Vocês lembram dos Otherkin, galera? Os Otherkin eram a geração Z da nossa época. Era uma galera meio perturbada, meio doida, e eles tinham o conceito de que eles, na verdade, não eram humanos. Dentro do corpo deles, né? Eles viviam num corpo humano, mas a alma deles normalmente era de um ser místico ou de um ser animal. O ser animal, eles acreditavam principalmente por causa do conceito xamânico, né, mais druidista de desenhos e filmes e contos, né, fantásticos, onde, por exemplo, um druida, um xamã se transformava numa coruja, a bruxa se transforma num gato, certo? O vilão que tem cavanhaque, ele vai virar uma cobra. Então eles tinham esse conceito de que você poderia virar alguns desses animais clichês, mas eles também acreditavam que eles podiam, na verdade, ser um anjo, ser uma fada, ser um minotauro, ser um dragão e coisas do tipo. Então a grande diferença entre o Otherkin e o Therian é que o Therian, ele só se identifica com animais que existem aqui no nosso mundo. Pelo menos acredito eu, né? Porque essas modas devem mudar a cada instante. E o Otherkin, além de animal, ele também podia ser um ser místico. E o Otherkin, ele tentava utilizar uma roupagem mais voltada à magia e ocultismo. Então a maioria dos Otherkins eram anjos, ou eram demônios, ou eram dragão, certo? A minoria queria ser animal exatamente por causa da questão do animal, caiu muito pro fetiche furry e pro fetiche sexual com animais e tal. Então por isso os Otherkin preferiam ser criaturas místicas. Já os Therian, eles não. Como eles provavelmente não querem ter o trabalho de estudar sobre seres místicos, mitologia e coisa do tipo, os Therian simplesmente veem um animal na TV, porque tu sabe que essa galera mal sai do apartamento. O maior animal que eles já viram deve ter sido um poodle e um pinscher. E aí eles vão lá e se identificam com lobos, se identificam com animais de grande porte, como um rinoceronte, como uma pantera, entendeu? E coisas do tipo. O que eu achei interessante foi, inclusive, a menina se identificar com uma formiga. Então a gente vê que pelo menos eles aprenderam que nem sempre eles vão ser a maior coisa do mundo que eles possam escolher. Eles meio que já se enxergam. Pelo menos essa garota, apesar dela ter desistido muito rápido de ser uma formiga, quando a mãe dela falou que se ela era uma formiga, ela ia comer no lixo, né? Então o que rola? O Therian é um problema pra galera jovem? Não. Por quê? Assim como o Otherkin, o Therian foi uma modinha pra galera gravar videozinho, escrever matéria. Uma galera vai rir, assim como eu ri pra caralho, vocês vão rir pra caralho. Então, vai ser uma modinha que vai passar, assim como os Otherkin passaram. E olha que os Otherkin, eles chegaram a ser uma comunidade grande e mundial. Então sim, tinham Otherkin no mundo inteiro, eles tinham páginas, marcavam encontros, palestras, escreveram livros sobre isso, e eles defendiam ferrenhamente que o Otherkin não era piração da cabeça deles.
Já os Therian, eu já acredito que seja uma coisa mais de gente jovem e mais um meme. É mais uma piada, no caso de TikTok, que vai desaparecer como tudo que vem do TikTok, dura 2, 3 semanas, no máximo tipo, uns 15 dias vai desaparecer. E esse conceito não tem nada de mágico. Ah, mas o Otherkin tinha alguma coisa de mágico? Não. Só o contexto, porque eles estudavam a mitologia em si para trazer os seres os quais eles adotavam como personagem deles, o avatar deles no jogo da vida real. Então, pelo menos o Otherkin, ele estudava magia. Estudava mitologia, demonologia e tantas outras coisas que são relacionadas à magia. O Therian não. O Therian ele escolhe um animal que ele achou maneiro e aí ele vai lá e fala que se comporta como aquele animal e pronto, certo? Então essa é a minha visão sobre o que é essa nova modinha, que como eu disse vai durar uns 15 dias, mas é a minha visão. Eu quero que vocês deixem, né, a opinião de vocês e a visão de vocês sobre isso. Se você é Therian e tá ouvindo, né, fala aí pra gente que animal você é. E se você ainda é um remanescente, né, da época dos Otherkin, lembrando que temos matérias aqui na Imperium Fortuna sobre Otherkin. Não sei se tem podcast, mas eu sei que tem matéria. Então, quem tiver mais interessado em ser um anjo, ser um demônio, um dragão, ou um anão, entendeu? Ninguém quer ser um gnomo, né? Dá uma olhada aqui na Império que tem matéria sobre isso aqui também. E se você for um Otherkin, deixa comentário. Fala que grande ser místico você é e por que você é. Por que você se identifica com eles, certo? Até porque são seres mitológicos. É interessante a gente ver isso daí. Mas lembrando sempre, galera, não tem um preconceito com essa galera. Eles estão curtindo a vida deles, se divertindo do jeito deles. É igual os furries, sacou? Todo mundo fala mal dos furries, mas, mano, eles estão se divertindo. Alguns deles fazem mais sexo do que vocês. Então, relaxem. Cada um tem a sua vida. Vocês podem rir, mas só não abusem muito. Se alguém na sua família, por acaso, acredita que é Otherkin ou acredita que é Therian, manda pra um terapeuta, pra um psicólogo, se for menor de idade. Se for menor de idade, que se foda. Deixa o cara viver a vida dele achando que ele é uma gaivota. Não tem problema, sacou? Então, galera, já estamos batendo aqui os nossos 12 minutos. Eu tô com a garganta muito fodida essa semana. Então, esse podcast vai ser bem curtinho. Esse tema é bem bobinho, é mais pra gente rir durante esse final de semana. Vamos tomar uns drinks, vamos farrear. Lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Se você gosta muito do nosso conteúdo, nós temos o Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com, e a gente tem o nosso Apoia-se, onde você pode começar com R$5 e doar o quanto você quiser. Lembrando sempre que é doação, certo? Ninguém é obrigado a nada, é só se vocês quiserem ajudar o nosso canal e a nossa página para que a gente possa criar mais conteúdo com mais qualidade e trazer novos programas como a gente quer fazer, né? De trazer lá mais lives, trazer mais entrevista, porque a gente tá meio parado nesse aspecto. Lembrando também que agora em final de novembro vamos reabrir os grupos de estudos. Provavelmente abriremos 2 turmas. Os grupos de estudo são pagos, mas é um valor muito baixinho, que é só para que a galera, ajude o canal, obviamente, e para que a pessoa dê valor a algo. Porque normalmente quando a gente abre um curso gratuito, as pessoas vêm na primeira, na segunda aula e depois abandonam. Então a gente cobra esse pequeno valor por 1 mês ou 2 meses, né, de aula, para que a galera fique até o final. Os últimos grupos de estudo foram um sucesso, nós tivemos bastante aluno, bastante aula. Todas as aulas estão lá na Atos Negros para vocês verem. Se vocês gostarem, né, acharem maneiro, entra no próximo grupo. O tema vai ser divulgado lá. Provavelmente semana que vem a gente divulga os temas dos novos grupos de estudo. Estamos no Facebook, Instagram, estamos no Spotify. Por favor, se inscrevam no Spotify, que aumenta bastante o tamanho do nosso canal. Gostou muito? Dá o like, compartilha. E galera, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna!